Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Gálatas, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que mesmo que um anjo pregue um outro evangelho diferente deste, do que está na Bíblia, deve ser considerado anátema. Porque mesmo o diabo se disfarça de anjo de luz. Nós lemos isso na Bíblia. Uma igreja hoje, ela tem que ser fundamentada em 5 pilares bíblicos, tá bem? Ela tem que ser uma igreja que defende, acredita que somente a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para o homem, ou seja, uma igreja que não torna fidedigna, não acredita que é fidedigna novas revelações no teor salvífico. Ou seja, é evidente que quando um pregador prega, quando um pastor ensina, quando um irmão ensina, é evidente que Deus fala conosco através da Bíblia, que Deus revela aos nossos corações através da Bíblia a vontade dele para as nossas vidas de forma salvífica. Se qualquer pessoa entregar uma profetada para você, uma mensagem para você que está fora da Bíblia, e preste atenção nisso, se está fora da Bíblia é anátema. É espírito do diabo, não é espírito de Deus. Se está na Bíblia é desnecessário. Ah, pastor, por que é desnecessário? Porque já está na Bíblia, basta você ler a Bíblia. Então, quer escutar Deus falando com você? Leia a Bíblia. Quer escutar Deus falando com você em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Simples assim, meu querido. Um segundo pilar é o fato de que somente Cristo salva. Irmãos, nós devemos ter a nossa plena certeza da nossa fé que é somente através de Cristo que o homem alcança a salvação. Cristo é o único mediador. Cristo é o único advogado do homem. Não tem nenhum santo, não tem nenhuma outra entidade cósmica que possa representar o homem perante Deus, senão Cristo. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, que Ele é o advogado, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é a salvação do homem. Bem? Um outro ponto é que somente através da graça de Deus o homem obtém a salvação. Esse é o terceiro pilar. Somente através da graça o homem obtém a salvação. Isso significa que não é por mérito para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém bata no peito e diga: eu ajudei tantas pessoas, eu fiz tantas coisas, eu fui a tal lugar, eu socorri o enfermo, eu tive piedade, tive uma vida piedosa em obras enquanto vivo, então eu mereço o céu. Não é por isso, é pela graça e somente pela graça. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus nos amou antes de nós amarmos Ele. A Bíblia Sagrada vai nos dizer em Efésios capítulo 1 que o Senhor nos predestinou, nos separou e nos elegeu para a salvação antes da fundação do mundo, ou antes de existir o mundo, ou antes sequer de existir o homem. Deus já havia separado para Ele um povo. Deus já havia separado para Ele pessoas. E a essas pessoas, Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, concedeu a fé. E essas pessoas, através da fé concedida por Deus, conseguem responder de forma eficaz o chamado eficaz do Senhor. É somente a graça, é somente pela graça, e tudo parte de Deus. O homem não tem papel ativo na salvação. A salvação sai de Deus para o homem. O homem só consegue responder a isso positivamente porque o Espírito Santo o convenceu do pecado e porque Deus deu a ele o dom da fé. A Bíblia vai nos dizer que mesmo o crer e o fazer é de Deus. O quarto pilar é que é somente por fé. Então, o homem ele deve ter fé em Cristo, ele deve ter fé somente em Cristo. E esta fé será por ele testemunho vivo. É isso, por exemplo, que ocorre no Antigo Testamento com as pessoas que morreram antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, dos patriarcas e tantos outros homens piedosos. Eles tinham fé em Deus de forma a ter somente em Deus a certeza da sua salvação. E isso foi imputado a eles como justiça. Essa fé sincera somada ao que eles conheciam e era revelado a eles de Deus.
Lembra que eu lhe falei que, biblicamente dizendo, a fé é dada por Deus? Isso está na Bíblia, você pode depois pesquisar se quiser, que a fé é dada por Deus. É Deus quem dá o dom da fé. Se ele não tivesse nos dado fé, nós não creríamos nele. Ponto final. É isso que a Bíblia ensina. E por fim, o quinto pilar, que é somente glória a Deus. Irmãos, nós devemos atribuir toda a glória da criação somente a Deus. É Ele que é o supremo comandante, é Ele que é o Rei dos Reis, é Ele que é Senhor dos Senhores, é Ele que nos chama a ser salvo, nos garante a salvação, nos faz perseverar em seus caminhos, nos habilita a entender, compreender e abraçar o seu amor. É Ele que nos faz perseverar na fé. É Ele, glória somente a Ele. Uma igreja que tem esses 5 pilares, ou seja, esses 5 fundamentos: sola Escritura, que é somente a Bíblia; sola Cristo, que é somente Cristo; sola Gratia, que é somente a graça; sola Fide, que é somente a fé; e sola Deo Glória, que é glória somente a Deus. Uma igreja que tem esses 5 pilares inculcadas no seu culto, no seu ministério, e ensina isso aos irmãos, é uma igreja bíblica, é uma igreja sadia, é uma igreja que entendeu o evangelho da graça de Cristo e a responsabilidade do homem. É uma igreja que sabe que nós não precisamos de nada para nos perder, porque nós já estamos perdidos, mas nós precisamos de fé através de Cristo, com um coração cheio de graça dada por Deus, para glorificar a Deus de forma única em nossa vida, através unicamente e entender através unicamente das Escrituras Sagradas a vontade dele para os nossos corações. Esta igreja é a igreja que herdará o reino dos céus. Uma igreja que tem em seu coração o Evangelho de Cristo de forma sincera, que não usa de benefícios próprios, que não sobrecarrega o corpo de membresia para ter benefícios próprios. Esta é uma igreja que herdará o reino dos céus. Deus abençoe a todos e que tenham todos um excelente início de semana na graça, na paz e na misericórdia de nosso Senhor, Salvador, o autor, consumador e mantedor da nossa fé. Paz do Senhor.